Glória a Deus. A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Ia perguntar uma coisa para o pastor, mas ele desceu. Amém. Vamos ler o texto. Lucas 10. Se você puder se colocar de pé, amém? Hoje nós temos missão novamente. Queria falar aqui para os irmãos que eu estou muito contente com esses dias que nós estamos indo fazer missões, né? Nós sabemos que o alimento, como o pastor sempre ensinou, né, é um subsídio, uma forma de nós chegarmos às pessoas, né? E Deus tem me mostrado muita coisa, tem sido muita bênção mesmo esses dias. Graças a Deus, né? Lucas 10, 25. A parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor amado, nós continuamos, Senhor, na Tua presença. Pai, que nesta noite o Senhor venha, Pai, falar ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar, Senhor, um pouco mais. Em nome de Jesus, Pai, a Te servir, Senhor, de maneira que Te agrada. De maneira, Senhor, que nós possamos tocar o Teu coração, Pai. Assim eu me coloco nas Tuas mãos, Pai, coloco a Tua igreja. Que os Teus servos, Senhor, estejam com o coração aberto, Senhor, para aprender de Ti, Senhor. Assim, Pai, eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Nós vamos ler esse texto inteiro, tá bom? Então, aqui diz assim, que um doutor da lei, né, tentando e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Quem é doutor da lei? Doutor da lei é como se fosse um advogado, um teólogo judeu, né? O intérprete da lei, não era qualquer pessoa, né? E esse intérprete da lei, né? Ele querendo tentar a Jesus, ele faz essa pergunta, né? O que farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala: o que está escrito na lei, né? A importância de nós conhecermos a lei do Senhor. E aí ele responde: está escrito, amarás ao teu Senhor de todo o teu coração, a tua alma, né? E responde, e Jesus disse assim: respondestes bem, fazei isto e viverás, né? E aqui está escrito que ele disse isso querendo justificar a si mesmo, né? Ele pega e fala para Jesus: e quem é o meu próximo? E muitas vezes nós também queremos nos justificar a nós mesmos, né? Nós conhecemos o mandamento, conhecemos a Escritura, conhecemos a palavra do Senhor. Muitas vezes sabemos o que devemos fazer, né? Mas queremos justificar-nos com tantas coisas. Obrigada, pastor. Com tantas coisas queremos justificar também a nós mesmos. E aí, o Senhor pega e conta para ele a história do bom samaritano. Que ele diz assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó. De Jerusalém para Jericó, diz que era um caminho muito difícil, muito conturbado. Jerusalém era uma cidade completamente diferente de Jericó.
E esse homem descia de Jerusalém para Jericó. E lá ele caiu nas mãos dos salteadores, né? Que o espancaram, o bateram e ele ficou caído no chão, né? E então, naquela situação, né? Muitos passavam por ele e passavam reto, né? Passavam direto. E não era pessoa simples, né? Quem que passou ali? Um sacerdote passou, viu aquele homem, né? Ó. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote. E vendo-o, passou de largo. O sacerdote era uma suprema autoridade religiosa, né? Era um homem muito religioso. E ele passou de largo, quer dizer, ele passou bem longe. Amém? E de igual modo, também passou um levita, né? Chegando àquele lugar e vendo, né? Cadê? Passou de largo também. Os dois, né? E o levita quem era? O levita era uma pessoa associada ao serviço de Deus, zeloso da lei de Deus, né? E aqui ele omite o amor de Deus, né? E aí aquele homem estava ali, né? Assim como muitos de nós nos encontrávamos, né? Quando nós estávamos no caminho, né? Que não era o caminho do Senhor, muitos de nós fomos encontrados desta forma também. Amém? Machucados, caídos ao chão, né? Com chagas, com feridas, né? Mas Jesus nos encontrou, amém? Ele cuidou de nós, Ele se compadeceu de nós, amém? E aqui, quem se compadeceu do homem foi o samaritano. Olha que interessante, o samaritano que pertencia a um povo que era inimigo do povo judeu. Inimigo não, o povo judeu excluía os samaritanos, né? Porque eles moravam em Israel, mas não eram judeus. Então eles eram um povo que eles excluíam. Os judeus não gostavam dos samaritanos, não aceitavam os samaritanos, né? E este homem que estava caído ali, passa o samaritano, aqui ó, no 33, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-se, moveu-se de íntima compaixão. Amém? E aí, o que acontece? Ele para, né, ele vê aquele homem, ó, ele se aproxima, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou para uma estalagem e cuidou dele. Amém? Agora, voltando aqui no mestre meu Deus, doutor da lei, no sacerdote, no levita, né? Que eram homens conhecedores da palavra, conhecedores do evangelho. Nós também, eu gostaria de citar em Filipenses 3,16, onde cita Paulo, Filipenses 3,16. Cita um dizer de Paulo, que ele diz assim, Filipenses 3, mas naquilo que já chegamos, não é esse, desculpa gente, 3:6. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, ele está falando dele mesmo, de todo o conhecimento que ele tinha, né? Que ele era irrepreensível na lei, né? Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Amém? Ele está dizendo aqui que tudo aquilo que ele já conhecia, tudo aquilo que ele aprendeu, tudo que antes para ele era ganho, ele reputou por perda por Cristo. Quer dizer, quando ele conheceu a Cristo, todo aquele entendimento dele, todo aquele conhecimento, né, ele deixou para trás. Quando ele conheceu a Cristo, né? E nós também, muitas vezes, em vez de justificar-nos, né, muitas vezes nós temos que deixar o nosso velho entendimento,
nosso velho aprendizado, nosso velho olhar para as coisas. Né? Aqui, ó, o sacerdote, o levita, né? Doutor da lei, aqui, ó, todos eles, aqui, ó, passaram, né, o levita pelo homem, né? Mas passaram de largo, né? E esse mestre da lei aqui, que ele quis, né, tentando Jesus, né, com suas palavras, né? Então, o certo, gente, é deixar. Quando nós conhecemos a Cristo, né, nós não devemos ficar justificando os nossos maus atos, os nossos maus entendimentos, né, as nossas más atitudes, pelo que eu acho, pelo que eu penso, ou pelo que eu aprendi na minha casa, né? Mas nós deixamos, ou filosofias que antes seguíamos, né? Mas nós temos que deixar tudo por amor a Cristo. Amém? Tudo, né? Assim como Paulo disse, um homem inteligentíssimo, um homem estudado, conhecedor da lei, ele fala, depois que eu encontrei a Cristo, eu reputei tudo, sabe? Deixei tudo quando eu conheci a Cristo, por causa do amor. Amém? E aqui um samaritano teve uma atitude, né, que os outros deveriam ter, mas o samaritano, que era um excluído, né, uma pessoa considerada excluída, um povo repudiado, vamos dizer assim, excluído, né, ele foi lá, né, e cuidou daquele homem, socorreu aquele homem. Agora em João 4, eu queria ir em João capítulo 4, mostra que Jesus, ele fala com uma samaritana. Ele quebra protocolo, né? Jesus está passando por Samaria. João 4. Jesus passa por Samaria. Aqui, ó. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava à fonte de Jacó Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Amém? Então, Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não fez acepção de pessoas, porque nesse tempo aqui, ó, eles não podiam falar com os samaritanos, nem com mulheres, piorou. Mas Jesus ali fala com essa mulher samaritana, né? Então, ele não teve a mesma atitude, né? A atitude dele não foi de desprezar a mulher ou passar de largo fazendo que não tinha visto ela, né? Mas ele chega e fala para ela, dai-me de beber. Amém. E depois, lá na frente desse capítulo, a gente não vai ler, ele fala para ela, né, qual é o lugar de adoração, né? Qual que vai ser o lugar de adoração, né? Mas aqui, ele fala com ela e ela estranha, mas a forma que Jesus chegou foi fazendo uma pergunta, né? E depois que ele fez uma pergunta para ela, ó, ele faz um pedido, né? Dai-me de beber. E aí ele já começa a ter um diálogo com essa mulher, né? E aí, se você for lendo o texto, você vai ver que o comportamento dela vai mudando. Ela vai se interessando, né? Pelo assunto. Ela tem a convicção, depois que ela fala para ele, né? Que ele é o Cristo, que ele é o Messias, né? Ó. Cadê? A mulher disse, lá no 25, a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse, eu sou o que falo contigo. Amém?
Então, olha só, Jesus se aproximou daquela mulher samaritana, né? Ele não fez acepção dela. E ele começa um diálogo com ela e a leva até ela compreender que ele era o Messias. Amém? E o papel nosso não é diferente, né? O papel daqueles que são imitadores de Cristo, que a palavra de Deus diz, né? Nós devemos ser imitadores de Cristo, como filhos amados. Amém? Não podemos ser como o sacerdote que passou de largo, que era religioso. Amém? Não podemos ser como o levita, que tinha, né, a incumbência de adoração, que tinha também incumbência de ser um zeloso da lei, que também passou de largo, né? Mas Jesus não, ele se aproximou daquela mulher e levou ela ao entendimento de que ele era o Messias. E que a hora viria em que todos adorariam em espírito e em verdade. Amém? Esse foi o que Jesus fez. Bem diferente daqueles que deveriam ser os zelosos da lei e que tinham autoridade. Amém? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele não vê como o homem vê. Ele não vê a aparência, mas ele vê o coração. Amém? E que nesta noite nós venhamos clamar ao Senhor por compaixão, como louvamos aqui, né? Que nós venhamos a pedir ao Senhor, a clamar ao Senhor por compaixão. A palavra de Deus também diz lá em Oséias, né? Misericórdia quero. Né? Jesus diz, misericórdia quero. Né? Ele diz que ele está cansado daquela solenidade. Estou cansado das suas festas, né? Das suas músicas. Jesus diz assim, misericórdia quero. Amém? Então Jesus aqui faz assim, ele abre um diálogo com aquela mulher e ele vai levando e ela consegue entender que ele é o Messias. Até que nasce no coração dela o desejo de testemunhar, né? Ela deixa ali o seu cântaro, que ela tinha ido buscar água quando encontrou com Cristo. Ela deixa e ela sai, que ela quer falar, ela quer testemunhar que ela falou com o Messias, que ele era o Messias e estava ali. Amém? Então, que nós não venhamos a ser como esses outros, mas que nós sejamos como o samaritano, que teve compaixão, apesar, né, de não ser do povo judeu, né, mas ele teve compaixão. Nós vamos voltar lá no Lucas 10. Lucas 10, nós estávamos aqui. Mas o 33, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse, cuida dele e tudo mais gastarei, tu pagarei quando voltar. Amém? Glória a Deus. Então ele cuidou do homem, ele colocou, né, ele no seu cavalo, procurou uma estalagem, pôs ele lá e falou, gaste o que precisar com ele. Amém? E assim o Senhor fez conosco. Amém? Ele nos tirou das trevas, né? Ele curou as nossas chagas. Amém? Ele derrubou sobre nós o óleo da sua unção. Amém? Ele nos deu um vinho novo, que é o seu Espírito Santo. Amém? Assim Jesus fez conosco. Né? Ele nos encontrou desta forma. Né? E ele nos carregou. Né? Ele foi o próprio Cordeiro. Amém? Ele nem só colocou sobre ele, nos carregou nas costas, como ele foi. Ele é, né, Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém?
E Ele nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele não olhou para nós segundo os nossos pecados, mas Ele olhou para nós segundo a sua misericórdia. Amém? Foi assim. E Ele deixou o seu Espírito Santo. Amém? Como este homem disse assim, cuida dele. Amém? E esse Espírito Santo está cuidando de mim e de você. Amém? A palavra do Senhor diz assim, que o justo não ficará prostrado. Ainda que caia 7 vezes, o Senhor o levantará. Amém? E o Espírito Santo de Deus está conosco. Ele está cuidando de nós. Amém? Não se esqueça disso. Não tire isso do seu coração. Amém? E o Senhor, e como este homem disse, esse samaritano disse para o hospedeiro, o que você precisar, gasta, que quando eu voltar eu te pagarei. E o Senhor Jesus, Ele vai voltar também. Amém? Ele vai voltar, Ele disse que vai voltar. Amém? Glória a Deus. Amém? Ele vai voltar para levar e arrebatar a sua igreja. Amém? E quanto a ter compaixão, em Mateus 25, 40, glórias a ti, Jesus. Mateus 25, 40. Diz assim, respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que, quando fizesse a um desses pequeninos, a mim fizeste. Amém? E tem um versículo que diz assim, que quando nós acolhemos, muitas vezes nós acolhemos o próprio Senhor, acolhemos anjos, e nós não sabemos. Amém? E nós não podemos ficar dando justificativas como os religiosos. Amém? Mas nós temos que aprender do Senhor, que curou as nossas feridas. Amém? Que Deus trabalhe em nós, nessa compaixão, né? E tem mais aqui. Em 1 João 4, 7. Fala do amor, né? Que o amor seja sem hipocrisia. Primeira João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tem Bíblia que está caridade, né? Nisso se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto é o amor de Deus, em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, enviando o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Eu queria que vocês colocassem de pé para nós fazermos uma oração. Amém. Glória a Deus. O Senhor hoje nos fala de compaixão, nos fala de amor, nos fala para nós não nos esquecermos que Ele tem cuidado de nós. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e santo, nesta noite, Pai, nós estamos aqui na Sua presença, Senhor. Pai, que a Tua palavra seja rema na nossa vida, Pai. Que o Senhor possa se agradar de nós, Senhor, se agradar da Tua igreja. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vem curar as feridas, vem derramar da Tua azeite,
Vem derramar, Senhor, do teu vinho novo, que é o teu Espírito Santo. Senhor, a tua palavra diz que o odre velho não pode suportar o vinho novo. Ó Pai, por isso cuida, Senhor. Continua cuidando. Continua, Senhor amado, trabalhando aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, vem quebrar as cadeias. Vem desatar, Senhor, as amarras. Vem limpar, Senhor, o nosso caminho, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Continua, Senhor, trabalhando em nós. Nós nos colocamos diante de Ti. Nós declaramos, nós desejamos, Senhor. Ó Pai, a Tua igreja, Senhor, precisa, Senhor, crescer em compaixão. Senhor, nós precisamos crescer em amor, Pai, porque a Tua palavra diz, como podemos dizer que amamos a Deus, que não vemos, se não amamos o nosso irmão, Pai, que estamos vendo. Senhor, usa cada um de nós. Usa-nos, Pai, ainda nesta noite, Senhor. Pai, abençoa as nossas mãos, abençoa, Senhor, que nós possamos orar pelas pessoas, Pai, e declarar que assim como o Senhor foi poderoso para nos tirar do caminho da perdição, como o Senhor foi poderoso para curar as nossas chagas, como o Senhor pagou o preço de sangue por nós, ó Deus, nos dando perdão, o Senhor também é poderoso para fazer pelo nosso próximo. Por isso, Deus, usa a minha vida, usa a vida dos meus irmãos, Pai, das minhas irmãs, em nome de Jesus, que esta igreja, Pai, cresça em compaixão, cresça em atitude, Pai, nos leva, Senhor, nos leva aos lugares que o Senhor deseja, nos leva aonde Tu queres operar, nos leva, Senhor amado, em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, não sermos religiosos, não sermos, Pai, pessoas que falam, Pai, somente para tentar a Deus com provas absurdas, não, Senhor, mas que haja em nós sinceridade de coração, Pai, que nós possamos reputar, Pai, por lixo, Senhor, assim como Paulo fez, reputou tudo que ele tinha, Pai, quando conheceu a Ti, Jesus, que nós possamos deixar, Pai, todo o nosso achismo, Senhor, todas as nossas opiniões, Pai, que nos prendem nesta terra, que nos prendem nesse sistema sujo, Pai, deste mundo, Pai, que nós possamos deixar por amor a Cristo, Senhor, que cada um aqui seja canal de bênção, que cada um aqui seja cheio do Teu amor, Pai, a começar em mim, Pai, que cada um de nós tenhamos a compaixão, Senhor, que houve em Ti, Senhor, e que o Senhor nos leve, Pai, nos leve além, Senhor, nos leve mais longe, nos leve além, Senhor, para que o Teu Evangelho, para que o Teu amor, Pai, flua na nossa vida, Senhor, porque é assim que seremos reconhecidos que somos Teus servos, Pai, pelo amor, Senhor. Assim, Deus, eu Te agradeço, Senhor, e declaro que nós recebemos de Ti nesta noite, Senhor, uma porção maior, Pai, do Teu amor, da Tua graça, Senhor amado, da Tua compaixão, Senhor amado. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu Te peço, Senhor, que nós não sejamos a igreja que dorme, mas que nós sejamos a igreja que socorre, não a igreja que passa de largo, Senhor, mas a igreja que para. Oh, Deus, que tem, Senhor, do Teu azeite para derramar. É a igreja, Pai, que tem, Senhor amado, do vinho novo, Senhor, para demonstrar o Teu amor, Senhor. Renova as forças da Tua igreja, Senhor. Renova, Pai, a nossa vida, Pai. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos e nós desejamos, Senhor amado. Oh, aleluia, Deus. Guia-nos, Senhor, em nome de Jesus, pelo caminho eterno. Assim eu Te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus.
quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser um alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser um foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida.